Vi presento a sinistra, al fondo del tavolo, gli ospiti di questa mesa. Vanessa Castagna, che insegna lingua portoghese a Ca' Foscari. Abbiamo poi Flavia Cristina Simonelli come scrittrice, autrice di un libro recentemente pubblicato in Italia e in italiano. Flavia Cristina Simonelli, che è una scrittrice italo-brasiliana. Il libro si intitola Assenza ed è uscito appunto per i tipi di Vittoria Iguazú Edizioni, qui rappresentate dall'amico, anche lui docente, Riccardo Greco. Alla mia destra abbiamo... Chi è tu? Professore? È brincadeira, con Federico. Professor Federico Bertolazzi di Roma Tor Vergata, docente, ricercatore, traduttore in particolare di poesia, e qui è anche come rappresentante, come traduttore dell'ospite, che è David Machado, scrittore portoghese. Ieri scherzavamo a cena con David, gli dicevo: ormai David, sei già da anni entrato nel canone della letteratura portoghese contemporanea. Poi più tardi un po' ragioniamo su questo benedetto canone. Vi dicevo, Federico Bertolazzi, che è stato anche traduttore dell'ultimo romanzo pubblicato in Italia di David Machado, pubblicato da una casa editrice che è Cavallo di Ferro, che è stata per anni una delle case editrici di riferimento per quanto riguarda la letteratura, chiamiamola lusofona, in Italia, e il romanzo si intitola Che parlino le pietre. Dopo varie negoziazioni durate giorni e giorni, abbiamo raggiunto uno schema di divisione dei compiti. Io direi che può partire David Machado, a cui poi seguiranno le parole di Federico Bertolazzi. Grazie a tutti, cominciamo. Boa noite a todos. E antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. Para mim é sempre um grande prazer vir à Itália ou voltar à Itália. Eu tenho uma boa relação com a Itália, antiga. Eu vivi cá em 99, eu fiz Erasmus cá. Na altura eu não estudava nada relacionado com livros, eu estudava economia. E por isso, desde então, tenho voltado cá através dos livros, o que para mim foi assim, uma boa surpresa, porque é tão difícil publicar livros em Portugal, é ainda mais difícil publicar esses livros fora de Portugal, e então, para mim, estar publicado em Itália, num país que eu gosto tanto, é mesmo uma enorme satisfação. E fico, já agora vou fazer só uma parte, fico mesmo surpreendido e grato por assistir a acontecimentos como este que temos aqui. Eu acho que há gente em Portugal, aliás, há muita gente em Portugal que não trata tão bem a sua língua como as pessoas nesta sala que não são portuguesas. E por isso, enfim, é muito emocionante ver isto. Eu cá em Itália tenho publicado 2 romances, e dos 3 que eu escrevi, e o terceiro será publicado no próximo ano. Isto não acontece em mais nenhum país fora de Portugal, ou seja,
dito de outra forma, Itália é o país onde eu estou mais publicado, a seguir a Portugal. E pronto, isso de facto é muito relevante para mim. Antes de falar sobre esses romances, eu quero falar sobre a outra parte do meu trabalho enquanto autor, que é a literatura infantil. Eu também escrevo livros para crianças e essa é uma parte importante do meu trabalho. Eu escrevo vários livros para crianças. Eu, em Portugal, faço muitas visitas a escolas e bibliotecas a falar sobre o meu trabalho enquanto autor de livros infantis. E a verdade é que isso tudo começou por acaso, com um livro, e é sobre esse livro que eu quero falar em particular, o meu primeiro livro para crianças, que simultaneamente é o meu primeiro livro publicado em Portugal. Chama-se A Noite dos Animais Inventados. E A Noite dos Animais Inventados tem uma história por trás, uma história importante por trás da própria história do livro. E essa história é uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 2 anos. Claro que eu não me lembro de nada, os meus pais é que me contavam isto. Era uma daquelas histórias que os pais contam muitas vezes quando vão lá os tios a casa jantar e os avós e no Natal, e nós estamos sempre a ouvir a mesma história. Pós-memória. Exato, pós-memória. Uma história que eu vivi, mas da qual eu não tenho qualquer recordação. E então os meus pais contam que quando eu tinha 2 anos, durante algumas semanas eu tinha uma galinha imaginária. Enfim, como todas as crianças têm amigos imaginários, eu, pelos vistos, eu tinha uma galinha imaginária. O que na minha opinião, até demonstra a pouca imaginação que eu tinha na altura. Mas então eles contam que durante algumas semanas eu andava assim sempre com o braço para todo lado. Levava aqui, enfim, não estava lá nada, mas eu achava que sim. E lá em casa alguém ia sentar-se numa cadeira e eu ia a correr dizer que não podia sentar-se naquela cadeira porque estava lá a galinha. E enfim, era uma situação muito extraordinária porque basicamente havia lá em casa um animal a incomodar toda a gente, mas ninguém via o animal a não ser eu. E já agora eu acho que isto dito assim, na minha opinião, é uma ótima definição para aquilo que deve ser o propósito da literatura. Okay? Que é algo que não está lá, mas que incomoda muita gente. Que só nós é que vemos. E então os meus pais, para resolverem este problema, que para eles a certa altura já era um problema, fizeram o seguinte: um dia de manhã saímos de casa em Lisboa, nós vivíamos em Lisboa, saímos de casa e íamos apanhar um autocarro. Eles iam trabalhar e eu ia para a escola. E quando estávamos na paragem do autocarro à espera, lá estava eu assim, os meus pais disseram-me: olha, David, neste autocarro que vem aí não deixam entrar galinhas. Por isso faz o que tu quiseres, mas tu tens de ir para a escola e a tua galinha não pode ir no autocarro. E eu não faço ideia do que é que me passou pela cabeça naquele momento, mas os meus pais contam que então eu me baixei e pusei a galinha no chão. Entretanto o autocarro chegou, nós entramos. Eles contam ainda que eu fui à janela dizer adeus à galinha e fomos embora e eu nunca mais vi a galinha até hoje. Porque a imaginação é de facto tem regras tão fortes que uma vez que eu deixei ali a galinha, não seria possível ela aparecer outra vez em casa. E esta história é, antes de mais, a primeira ficção, não que eu escrevi, mas que eu criei. Não é? Não escrevi porque na altura nem sequer sabia escrever, mas para mim esta história é o início de tudo, embora eu nem sequer tivesse consciência disso. Não é? E só muito depois de eu já escrever livros e já publicar livros, é que eu me dei conta de que essa história, de facto, é o início de tudo. E não só é o início de tudo, porque foi a primeira ficção que eu criei, como é o início do meu trabalho enquanto autor publicado, porque A Noite dos Animais Inventados, esse tal livro para crianças,
não é esta história, mas é uma história onde as ideias desta história da galinha com os meus pais, essas mesmas ideias aparecem nesse livro. O conceito sobre a imaginação e sobre a força da imaginação, sobre as regras da imaginação, aparecem nesse livro. E então, a verdade é que quando eu escrevi esse livro sem pensar muito no que estava a fazer, porque eu estava a concorrer a um prémio literário em Portugal, e escrevi esse livro em 2 dias, só para concorrer ao prémio, porque o prémio eram 5.000 euros e eu gosto de 5.000 euros. E então escrevi o conto sem sequer estar consciente de qualquer que fosse a leitura que o conto pudesse ter, para além do jogo lúdico que existe com as personagens. É uma história, resumindo muito, é a história de 4 irmãos que estão à noite a dormir num quarto e um deles tem medo do escuro e decide inventar uma galinha para lhe fazer companhia. Os outros irmãos acordam e começam também a inventar animais inventados. Eles assumem sempre que são animais inventados. Eles sabem que aquilo não é real. E então esse conto, hoje em dia eu olho para trás e esse conto de facto é muito importante porque ganhou o prémio. Acabou por ganhar o prémio e foi publicado, foi o meu primeiro livro publicado, mas também porque deu... foi a primeira pedra do caminho que eu tenho vindo a seguir em quase todos os livros que eu tenho publicado, não só para crianças, mas também para adultos. Eu não gosto muito do termo livros para adultos, porque parece outra coisa, mas nos romances, ok? Que é a imaginação. Quase todos os meus livros são um trabalho, uma reflexão sobre a imaginação. O meu primeiro romance, O Fabuloso Teatro do Gigante, é totalmente sobre a imaginação, é assumido, é uma posição assumida, e o meu livro seguinte, o meu romance seguinte, o Deixem Falar as Pedras, que era este que o Vincenzo estava aqui a falar, é um romance sobre a memória, sobre a transmissão de memórias, mas eu parti para esse livro, para a escrita desse livro, com a noção de que eu queria escrever sobre a memória, porque a memória para mim é uma forma de imaginação. Nós quando estamos a recordar alguma coisa, nós só estamos a imaginar aquilo, nós não temos a certeza já de nada. E então esse trabalho sobre a memória eu encarei sempre como uma forma de imaginar, a memória como uma forma de imaginação. E o meu romance seguinte, que será publicado cá em Itália para o ano, que se chama Índice Médio de Felicidade. E para mim estes 2 livros, o Deixem Falar as Pedras e o Índice Médio de Felicidade, são uma espécie de irmãos, porque o Deixem Falar as Pedras está virado para o passado, fala da memória, e o Índice Médio de Felicidade está voltado para o futuro, é sobre a esperança e sobre o otimismo e sobre a nossa relação com o dia da manhã. E a nossa relação com o dia da manhã também é uma forma de imaginação. Nós só podemos imaginar como é que será amanhã. A nossa esperança está assente em imaginação e mais nada. E embora isto depois possa não transparecer absolutamente em todas as páginas que eu escrevo, pelo menos é essa a abordagem que eu faço quando começo a escrever estas histórias. E nos contos para crianças, obviamente que isso é mais claro. Vários dos meus contos para crianças são, obviamente, sobre imaginação. Eu não vou alongar mais, senão depois não dá tempo para tudo. Depois já respondo as perguntas, não é? Muito obrigado. Ok, obrigado. Allora, soltanto un breve commento ai concetti, no? Alle tematiche che ha sollevato David. In verità
mentre David parlava, no, gli ho ripetuto un concetto che sembra quasi un tormentone, no, di questi giorni, che è post-memoria. In verità un romanzo come Che parlino le pietre, Descen falaras pedras, è un romanzo sulla memoria ma anche sulla post-memoria. Prima, nella conferenza del professor Arsillo, si parlava di memoria come manutenzione ma anche come perdita, no? La memoria è sempre anche perdita, no? Nessuno può dire come Baudelaire, no? Ho più ricordi che se avessi 1000 anni. La postmemoria è invece un tentativo anche di restituire un'altra possibilità al tempo, no? E agli individui. La storia bellissima di un nipote che prova a dare un'altra possibilità alla storia. Si tratta di storia familiare, ma che si intreccia profondamente con la storia nazionale e col passato drammatico, no, del regime salazarista. Mi fermo qui, non voglio fare il critico noioso, non ci riuscirò, passo la parola a Federico. Grazie ancora, obrigado, mais uma vez, David. Grazie, ringrazio Vincenzo di avermi dato la parola, per l'invito ovviamente. E non so, io parlo come traduttore del romanzo di David Machado, che curiosamente si lega al documentario che abbiamo visto ieri, perché forse tu non l'hai visto. Era il documentario della produzione delle fotografie di questa mostra, che è molto bella, esposta qui. E il documentario ha un aspetto riconoscibilissimo, no? Del dramma di queste persone prima della riforma agraria, della lotta per i valori del 25 aprile, e la sofferenza, la testimonianza di tutti quei signori sdentatissimi, no? Che portano sul fisico i segni di una sofferenza profonda, che non era soltanto fisica, è stata ovviamente una liberazione principalmente morale, quella che è avvenuta, anche se partiva da una concretezza dilaniante. E tutti quei personaggi lì avevano la faccia di questo nonno, di cui ci si ricorda, no? Di cui il protagonista del libro si ricorda e del quale ricostruisce la storia tramite i racconti che gli vengono fatti, tramite i ricordi che lui stesso ha creato dentro di sé, e riaffronta questa storia, questo personaggio, in modo che la rivive, no? Rivive nel presente una storia del passato, di questo nonno che ormai è stato umanamente disattivato, perché parla poco, non parla, non si muove male, insomma vive in una condizione completamente diversa. Questo nonno, che cosa gli è successo? È passato attraverso tutte le peripezie possibili e immaginabili, attraverso cui passavano gli oppositori del regime, pur senza essere oppositori al regime, no? Era quindi stato perseguito dalla fide come capro espiatorio, e ne ha passate di tutti i colori. Il tutto dipendeva secondo lui, dall'azione malefica di un suo antagonista in amore, no? Che sposerà la donna che lui amava. Insomma, vabbè, la storia gira intorno a questi due personaggi. È raccontata al presente dal nipote, che è un adolescente problematico, no? Di quelli che si definiscono così, e che vive con passione assieme alla sua amica del cuore, tormentata vicenda e si lega ulteriormente questa storia con il documentario di ieri, perché il documentario di ieri ci ha fatto vedere da un lato Scamponese, no? Da un lato la parte povera, e dall'altro i signori, no? Che dicevano ma noi apparteniamo a questa cosa, quindi una doppia lettura. In realtà questa memoria viene decostruita a un certo punto e ricostruita dalla prospettiva di questo antagonista, e quindi tutto quanto viene rimesso in discussione, e viene rimesso in discussione con un confronto tra i principali personaggi di questa storia. E il romanzo, io quando spesso mentre lo traducevo, no, mi chiedevano ma allora com'è questo romanzo, come lo trovi questo romanzo? Io non riesco a dire altro che una cosa, se volete, molto banale, però secondo me è l'unica definizione che riesco a dare. È un libro pieno di parole. È così. Io dico,
E com'è sto libro? Perché è pieno di parole. Che vuol dire pieno di parole? È pieno di parole. E però così, un po' da traduttore, qual è lo sforzo che dobbiamo fare? Dobbiamo annullare, no? La nostra coscienza critica da un certo punto di vista e dire, a me, io credo perfettamente a quello che tu mi stai dicendo, ti vengo dietro, assumo le tue istanze estetiche e quindi mi mimetizzo e voglio farti giustizia, cioè voglio darti lo spazio che ti spetta, che vuoi, nella mia lingua. Poi dopo la credibilità te la giochi su un altro piano e la vedrà il lettore, la giudicheranno gli altri, la vedremo assieme se vuoi. Però la mia cosa era questa, no? La mia impressione, e ancora lo penso, però ho capito perché penso che questo libro sia pieno di parole, perché io poi mi dicevo, e mi dicevano gli altri, ma allora che cosa tagliere? Io pensavo, no? Dico, quando incontro David Machado, non sapevo neanche che ci saremmo incontrati qua, se lui mi dicesse, vabbè, ma io che taglio? No? Facciamo un editing di questo libro, che cosa devo tagliare? Io non sapevo, cioè, uno normalmente legge un libro che non è buono, un libro mal scritto, e dice, guarda, taglia qua, questo toglilo, questo dillo in un altro modo, questo non lo dire, questo va bene, però no, insomma, uno sa dove mettere le mani. E io in realtà, in questa storia, non sapevo dove mettere le mani. Non sapevo dove avrei fatto un intervento, un edit, dove gli avrei detto, guarda, ripensa a questo, ripensa a quest'altro. Perché in realtà, secondo me, questa storia, questo libro, è un libro che cerca di darci questo soffocamento. In qualche modo è un libro piuttosto aggressivo dal punto di vista stilistico, dal punto di vista estetico, poi è anche molto delicato come scrittura. Solo che come impatto, come presenza, è violento, perché prima di tutto noi viviamo e ci immedesimiamo, no? in vari personaggi, eccetera. Oltretutto, come succedeva ieri nel documentario, no? Quando ci raccontano queste storie così ingiuste, così fuori dal sentire umano, no? Normale, come erano quelle vessazioni bidesche, no? Sono delle cose che non si possono sopportare, no? E dunque abbiamo una violenza, un'aggressività, una forza, una profondità di questo oggettivo. Però poi da un punto di vista della lingua è lo stesso. E noi dobbiamo, questo era, secondo me è stato un po' il punto, il fatto di dire non so dove tu debba intervenire per cambiare le cose, perché il soffocamento è l'unico mezzo per cui attraverso questa storia noi poi riusciamo a respirare war puro, no? A tornare a prendere una boccata d'aria, no? Perché, beh, non la racconto, no, poi non è un romanzo a chiave che se uno racconta alla fine si rovina la storia, non la racconto lo stesso, però la catarsi finale, insomma, la fine del libro, pur nell'ambiguità, pur nell'incertezza che rimane, noi sappiamo che siamo passati attraverso un percorso estetico che in definitiva ci ha fatto bene, come la buona letteratura fa, cioè ci aiuta a comprendere, a conoscere, non perché ci dice qualcosa, ma perché ce la fa sentire questa qualcosa. E quindi, in definitiva, lo sforzo che io ho fatto come traduttore, no, di mimesi e di accoglimento delle sue istanze, è stato uno sforzo che secondo me ha valso la pena. Ma chi leggerà il libro dirà, per me basta. Allora, grazie Federico. Allora, con le tue parole passiamo a invece presentare Flavia Cristina Simonelli. Ci sarà una piccola introduzione di Riccardo Greco, appunto come editore di Vittoria Iguazú, e a questo proposito devo, come dire, provare a non so, a restituirvi la mia impressione. Sarò un inguaribile ottimista, ma credo che in questo momento storico di crisi dell'editoria, le nostre letterature, cioè le letterature di lingua portoghese,
nel nostro paese, dove case editrici fanno una fatica enorme a vivere, sopravvivere ed arrivare in libreria, godano di una buona stampa, godano di una buona salute. E anche case editrici piccole, piccolissime, no? Sono in grado di intercettare autori giovani o giovanissimi, no? E quindi io guardo con ottimismo al panorama editoriale italiano. Passo la parola a Riccardo Greco, così ci introduce la nostra scrittrice. Grazie Vincenzo e grazie anche a tutti voi, grazie alla mia sinistra e alla mia destra a tutti quanti. Io sarò brevissimo, però non posso non fare una glossa a quello che hai appena detto. Toccavo anche ferro, legno, tutto quello che c'è sotto, perché effettivamente chiedersi come sta il malato, insomma, dell'editoria, vabbè, cerchiamo di essere brevi, anche perché è una circostanza molto felice questa, perché ho la fortuna di essere qua con l'autrice e con la traduttrice, e siccome viviamo non proprio in posti vicinissimi, Brasile, Veneto e Toscana, insomma è un incontro fortunato e ci tengo tantissimo a lasciare quindi più la parola a loro che non a dilungarmi troppo. Però ecco sì, ti ringrazio per il complimento sul piano editoriale. Ovviamente volevo solo chiudere la questione dicendo che in realtà io sono molto prudente. Se qualcuno ha guardato il catalogo di Vittorio Hugo, sua editora, vedrà che cerca soprattutto di colmare in maniera chiaramente non superba ma appunto molto cauta alcune lacune che in Italia purtroppo ancora ci sono. Uno tra tutti Bernardino Ribeiro, Menina e Mossa, che abbiamo pubblicato noi l'anno scorso, Ora di Bai di Manuel Ferreira, che ancora in italiano non c'era, e poi l'ultima opera, l'ultima fatica con la professoressa e amica Valeria Tocco, il Auto da barca dell'inferno, che esisteva, sapete tutti, in altre edizioni, però ormai introvabile. Questo è un pochino, diciamo, il progetto, allorché non si riesce a dare manforte a autori emergenti, perlomeno di poter portare avanti dei progetti che sono per alcune ragioni molto più semplici. Le prossime edizioni saranno Auto da Compadecida di Ariano Suassuna, che curerò personalmente, e di Fiaglio d'Almeida a Ruiva, che è un bel romanzo. Tra l'altro la traduttrice è seduta qua tra noi e la saluto. Il discorso, questa prudenza da dove viene? Dal fatto che Martina Matozzi, la cito, tanto là in fondo. E quindi mi capita di ricevere tantissime proposte e purtroppo di non poterle accogliere tutte. In moltissimi casi devo girarle ad altri editori più forti, con le spalle più larghe, diciamo così. È un po' quello che mi stava succedendo con il romanzo di cui adesso finalmente parliamo, Assenza, di Flavia Cristina Simonelli. Perché per un editore così piccolo prendersi cura di un emergente, chiamiamolo emergente anche se in Brasile è tutto un altro territorio, tutto un altro mercato, però chiaramente ha venduto migliaia di copie, in Italia non è così, per cui la prudenza non è mai troppa. Io ho nicchiato un pochino, forse se lo ricorda Vanessa, e non lo nascondo neanche a Flavia Cristina, perché quando un romanzo ti piace, quando uno scrittore ti convince, e non sei un esaltato, come non credo di essere, avresti voglia che lo prendesse in collo qualcheduno, insomma, non dico Feltrinelli, ma magari Cavallo di Ferro sì, perché ha tutta un'altra struttura. Alla fine però, leggendolo e innamorandomi del personaggio di Erwin, che è il professore universitario che perde la memoria, e qui è curioso per il discorso che abbiamo fatto ora sulla memoria, desmemoria, post-memoria, nella fase infantile, invece poi nella fase senile, questo personaggio è entrato in casa mia, si è messo sul mio divano letto e non mi riusciva più di mandarlo via. Non so se, ecco, un piccolo editore non dovrebbe fare, è come quando voi accogliete qualcuno a casa perché vi fa piacere cenare con lui, avercelo, e poi avete questo cruccio che non avevate una stanza in più per poterlo accogliere come volevate. Ecco, questo è quello che è successo, quindi sono felice di aver pubblicato, mi auguro anche che questo approdo di Flavia Cristina al mercato editoriale italiano in realtà passi per questo piccolo passaggio, scusate la ripetizione, editoriale minuscolo, per poi trovare veramente il respiro di cui ha bisogno un romanzo del genere. Perché è un romanzo dal sapore internazionale, è un romanzo ambientato a San Paolo, ma in verità
potrebbe essere benissimo essere ambientata a New York, a Parigi, a Londra, ovunque. Si scava a fondo nella psicologia dei personaggi, soprattutto di Erwin, ma anche della figlia Natasha e del medico che si prende cura del professore. È un annientamento progressivo di un individuo, della sua memoria e anche identità, a causa appunto di un fattore esterno che è la malattia. Però, prima di entrare nella parte strettamente tematica e contenutistica del romanzo, io vorrei andare all'involucro, cioè com'è che questo testo è arrivato a essere tradotto in italiano, quali sono state le difficoltà, e comunque invitare Vanessa a fare un percorso con Flavia di interazione per poter mettere a fuoco nei minuti che abbiamo gli elementi più importanti della traduzione. Grazie. Da traduttrice non farò altro che dare... Acceso in teoria. Devo avvicinare, sentite? Sì, girerò la domanda subito a Flavia Cristina. In effetti, tra l'altro, Assenza è la prima traduzione di questo romanzo, quindi la prima uscita all'estero, e è stata molto voluta da Flavia Cristina, che si è mossa in prima persona proprio per il mercato italiano, cioè non interessava tradurre tout court, ma era interessata ad essere... Grazie. Sì, acceso, sì. Ad essere conosciuta in Italia, e quindi volevo chiederle proprio di parlarci di questo suo rapporto con l'Italia e anche con la lingua italiana che l'ha spinta a desiderare questa traduzione. Boa noite a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente, poder falar um pouco do meu trabalho, um pouco do livro. E a minha ligação com a Itália é de quando eu nasci, enfim, eu sou de família italiana, meu pai era de Milão, foi para o Brasil depois da Segunda Guerra, e lá conheceu minha mãe, também de família italiana, e eu nasci lá, enfim. E o desejo de ter o livro publicado na Itália tem essa relação com uma relação afetiva muito grande com a língua italiana, que eu cresci também falando em italiano, embora eu agora prefiro falar um pouco em português, mas e é uma ligação afetiva muito grande, com mais do que qualquer outra língua em que o livro possa vir a ser traduzido, enfim. E foi nesse caminho de busca de querer trazer o livro para a Itália que eu encontrei a Vanessa, e conversando começamos a ver um projeto de tradução, enfim. E para mim, assim, olhar um livro, algo que eu escrevi em outra língua, é como se eu estivesse lendo um autor, né? Eu acho que o trabalho da tradução também é um trabalho de escritura muito importante, porque o tradutor coloca também toda a sua alma, digamos, ali, né, na sua sensibilidade. Então, nesse sentido, foi um encontro, foi uma troca muito rica, né, entre mim e a Vanessa. E essa oportunidade de ter realmente o livro publicado numa língua que me toca muito, que é muito importante para mim. A proposito della traduzione, è stato interessante perché in questo nostro dialogo sulla traduzione, alla fine è sorto anche il desiderio da parte tua di rivedere il tuo testo, tanto che adesso avrà una seconda edizione in Brasile rimaneggiata. E questa tua revisione, questa tua come dire, rivisitazione creativa del romanzo è scaturita comunque dalla traduzione dell'edizione italiana, se ci vuoi dire qualcosa. Foi. O livro, a primeira edição no Brasil já está esgotada e vai sair a segunda edição agora em fevereiro. E vai sair com as alterações que eu fiz, né, para a edição italiana, que foi fruto de conversas com a Vanessa, com o Ricardo, editor,
E foram algumas partes em que eu dei uma maior dinâmica nos diálogos, enfim, foi uma oportunidade de rever algumas coisas. E um livro nunca está pronto, na verdade. Se eu olhar de novo, eu vou... A tentação do escritor é querer sempre querer mexer, mexer. Mas eu acho que foi algo bem positivo para o livro, e, enfim, inclusive porque eu tive o olhar, né, dos dois, e isso ajudou bastante. Puoi dirci qualcosa sul tuo processo creativo, quindi su come hai costruito questo romanzo, come si sono formate le scene man mano? Bom, o processo criativo, para mim, enfim, cada um passa o seu, né, é algo muito particular. Para mim, um livro, como nasce um livro? Quem chega primeiro é um personagem. O personagem se apresenta com uma pergunta, mais do que uma pergunta, com uma angústia que ele carrega. E a partir disso, começa a mover toda uma tentativa de responder a essas perguntas desse personagem. E a história vai se construindo nessa direção, vai se construindo cena a cena. As cenas, elas vêm muito em imagens, e o trabalho do escritor é trazer essas imagens em palavras. Isso eu acho que é a maior riqueza, a maior dificuldade também, porque muitas vezes eu tenho a sensação de que sempre algo ficou, que algo não foi dito. E esse algo não dito, ele também está ali na história, de uma certa maneira. E depois, quem vai reviver essas imagens e revivê-las e vivificá-las novamente é o leitor. O leitor, quando ele lê o romance, ele está ali em contato com essas palavras que nasceram de imagens, né, para o escritor, e ele volta, faz o caminho de volta. Aí ele recria essas imagens com todo o mundo interno dele, né? É assim que eu vejo, assim que eu sinto. Stai già lavorando a un altro testo? Ci puoi dire qualcosa se, diciamo, è in continuità con Assenza, se stai testando nuove strade? É uma nova história, não é outro tema. Assenza, ausência, né? É um ponto de vista, o personagem é masculino, e agora eu estou escrevendo um livro, um ponto de vista feminino, e tem uma ligação muito estreita com a Itália, porque parte da história se passa em Florença, e parte da história, inclusive, resgata algo do Renascimento, mas sobre um olhar bastante livre, sem comprometimento acadêmico, não é isso? É mais assim, é uma personagem que vai em busca, vai tentar compreender o Renascimento. E é um novo projeto, uma outra... Inclusive, é uma história que se dá em duas instâncias temporais. E então tem o momento da narrativa e depois o olhar 20 anos depois, quando ela faz todas as reflexões do que ela viveu. Siamo a tempo. Sì. Forse possiamo dire qualcosa di più su Ausencia, no? Riccardo prima ha menzionato 3 personaggi chiave, ce n'è uno che secondo me si riscatta alla fine, che è il personaggio del medico che prende in cura Erwin con una serie di dubbi che si susseguono e che sono sia dubbi deontologici, se vogliamo, sia poi anche più personali, esistenziali. Secondo me è un personaggio che può suscitare sensazioni molto negative, però in fondo riflette un po' ciascuno di noi. Sei d'accordo? Vuoi dirci qualcosa su questo personaggio? Daniel é um personagem que realmente alguns leitores ficam com muita raiva dele. Tem uma complexidade interna, porque é um homem que vive um conflito, vive um medo, uma dúvida,
não quer deixar a comodidade da sua vida e, ao mesmo tempo, se nutre, quer viver uma paixão. Então, ele vive um conflito interno muito grande. E, enfim, em que sentido isso existe internamente? Algo, o que eu posso dizer também nessa questão de Daniel é que ele projeta um ideal em Natasha e ele quer curá-la, ele se identifica com a dor dela, porque ela passa pela dor do Alzheimer, vendo o pai, né, que está cada vez mais entregue à doença. E ele, por ter tido essa experiência como criança e vive essa dor dentro dele, tem uma identificação ali. Só que ela é um ideal, ela não é o real. Então tem esse conflito interno, né? O que é o amor, o que é essa paixão, enfim, que ele traz esse questionamento muito grande dentro dele. Enfim, e não é que ele chegue a uma resposta, mas ele passa o processo do medo, da dúvida e da perda. Ultima cosa, se abbiamo 2 minuti, è probabilmente la domanda che ti rivolgono più spesso, e anche io privatamente l'ho fatta, Flavia Cristina. Il tema dell'Alzheimer, escludendo ovviamente che sia una testimonianza privata, è un tema che comunque incuriosisce, perché ci si può chiedere perché hai scelto questo tema, che cosa hai pensato che ti potesse permettere di trattare, di ricercare. Esse tema nasceu de uma pergunta do que é uma pessoa que vive um vazio dentro dela de memória, né? De perder todas as referências, de perder todas as lembranças, não se reconhecer mais, né? Não se reconhecer mais nos lugares ou nas pessoas. E o que sente dentro uma pessoa que passa por essa experiência, que vive esse drama. E aí fui pesquisando algumas doenças degenerativas, cheguei no Alzheimer. E isso em função também de um trabalho que eu faço, biográfico, e que é uma tentativa de recompor a biografia. Então eu me perguntei o que é fazer o processo ao contrário, apagar essa biografia. Enfim, é perder realmente todo o chão que sempre se teve e viver, perder esse ser temporal que nós temos e viver unicamente o que está ali no presente, naquele momento. Porque aí não existe nem a ideia de passado, nem ideia de futuro. E o presente também escapa, não se reconhece. Né? Forse la parola ai colleghi o qualcuno che abbia... A questo punto ti passerei, però mi permetto di fare un filtro rapidissimo, perché se dopo ci fossero ancora 2 minuti, mi piacerebbe che Vanessa leggesse un brevissimo brano della sua traduzione, che è veramente ben fatta. Lo so che poi voi prenderete il libro al banchetto con lo sconto e vorrete l'autografo della scrittrice, però se così non fosse, perlomeno avete l'incipit e vi potete consolare con questo bellissimo. Io direi che adesso brano. possiamo aprire al dibattito e poi infine leggiamo, facciamo ho detto che aprirei al dibattito e poi facciamo leggere agli scrittori i loro trash. C'è qualcuno che vuol fare una domanda? C'è qualcuno? Alessandro. Espera aí. Tá bem. É uma pergunta para o escritor. Não tem tido a tentação de escrever eventualmente na língua da sua infância, em italiano, para depois rever uma tradução para português e ter outra forma de refletir sobre a escrita, a sua própria escrita? Uma pergunta
mas seria eu escrever a partir da minha vivência com a Itália na infância. Não, escrever um romance qualquer. Entendi. Já escreveu em italiano ou Se eu já... escrever em italiano? Não. Bom, eu não domino o italiano a ponto de escrever o romance em italiano. Eu gostaria muito, quem sabe algum dia. Mas, por enquanto, eu escrevo em português. Altre domande? Eu, por acaso, tenho uma para o David. Tenho uma até um pouco polêmica. Posso, David? Como somos amigos, já pelo menos há uma década. Posso ser polêmico contigo? Tá. E assim, quando soube che no, parlo in italiano, poi vi leggo in portoghese. Quando ho saputo che David Machado sarebbe venuto a Pisa, mi sono ricordato di una cronaca di Edoardo Pitta, che è un noto critico letterario, effetto chuva obliqua. No, quando ha confermato il suo passaggio a Pisa, David Machado, mi sono ricordato di andare a rileggere una cronaca di Edoardo Pitta. Edoardo Pitta è un noto critico letterario, giornalistico portoghese, ed è una cronaca che ha questo titolo, Os Sexo dos Anjos. Ve ne leggo un pezzo solo per intenderci, e da qui la mia domanda. È una cronaca che esce un paio di anni fa, sulla rivista Ler. Façamos pequeno exercício. Quem eram os escritores portugueses mais relevantes em abril de 74? Sem grande controvérsia, podemos dizer que eram Zé Gomes Ferreira, Miguel Torga, Virgílio Ferreira, Oscar Lopes, Jorge Sena, todos eles, os dominantes, os tolerados, Cesarini, os tonitruantes, Ari dos Santos, todos davam a cara. E depois o Eduardo Pitta, o David conhece essa crônica, depois de ter feito essa listagem, esse longo elenco de autores, conta a história, da Sociedade Portuguesa de Escritores, que foi destruída por energúmenos ao serviço da PIDE, etc, etc. E adianta o Eduardo Pitta, vem isto a propósito da aparente abolia política dos novos ficcionistas. Estou a pensar, e vai mais uma lista, em Rui Cardoso Martins, Gonçalo Tavares, Afonso Cruz, Alexandre Andrade, Walter Hugo Maia, Rui Arbon, Rui Manuel Amaral, Jacinto Lucas Pires, Zé Luís Peixoto, o Sandro William Junqueira, João Tordo e David Machado. Autores nascidos entre 67 e 78. Verdade que Arbon apoiou Sócrates, o antigo primeiro-ministro, nas legislativas de 2009, e que o Peixoto foi à Coreia do Norte estaciar-se com as pernas das mulheres e um pouco polêmico aqui o Eduardo Pitta, com as pernas das mulheres e as colunas de mármore do metropolitano de Pyongyang, o mais profundo do mundo. Estou a falar de escritores premiados e traduzidos, o cânon da nova narrativa portuguesa. Não estou a citar meninos de cor. Gostava de saber o que pensam da falácia europeia, do desemprego sem freio, do empobrecimento geral, dos direitos das minorias, do arbítrio das agências de notação financeira, do diktat da Goldman Sachs, enfim, do retrocesso que tudo isto representa. Não vem longe o dia em que hordas de desempregados vão organizar-se em milícias, como já sucede em Atenas. Erano i tempi in cui c'erano le rivolte, na capitale greca. E nesse dia ninguém vai querer saber do sexo dos anjos para nada. Será que os novos ficcionistas portugueses só falam do sexo dos anjos?
Eu acho que não, mas... Ok, bem, antes de mais, enfim, para uma pergunta polémica também, se calhar vou dar uma resposta polémica. Antes de mais, eu não acho que um escritor tenha qualquer dever de criticar ou de estudar ou de refletir sobre questões políticas ou económicas contemporâneas, pelo menos. Acho que se o fizerem há de ser uma coisa positiva, mas eu não acredito nesse dever e de facto é uma questão que surge muitas vezes. E em Portugal, sobretudo o Eduardo Pita, já o ouvi falar. Eu conheço o Eduardo Pita e respeito imenso e acho que ele é um dos melhores críticos que nós temos em Portugal, mas ele tem essa opinião e que de facto eu não partilho, porque acho que um escritor tem um trabalho como outra pessoa qualquer tem o seu trabalho e não é por eu escrever histórias, porque antes de mais eu quero escrever histórias, não é por eu ter uma profissão em que escrevo histórias, agora vou ter de refletir sobre questões políticas. Não é? E eu tenho as minhas opiniões políticas e tenho, e quando quero, expresso-as, não é? Mas de facto, existe aquela justificação de que um escritor é uma figura pública e que tem voz e que reflete sobre várias questões e então, por causa disso, também deveria fazê-lo em relação no domínio político. Mas há tanta gente nessa situação, não é? Há cineastas e há dramaturgos e mesmo atores e músicos que estão na mesma situação e ninguém lhes exige que vão dar voz a qualquer movimento cívico ou político. Inclusivamente, só para acrescentar mais acha para a fogueira, na verdade, o Eduardo Pitas fez uma recensão, escreveu uma recensão sobre o meu último romance, O Índice Médio de Felicidade, que é a história de um homem em crise, num país em crise, numa situação de crise, e nunca está dito em todo o romance que é a crise que nós vivemos atualmente em Portugal e na Europa, mas, na verdade, toda a gente, qualquer leitor perceberá isso. E ele, na sua recensão, diz que o livro peca porque o livro não aborda os fundamentos da crise e as razões da crise, e eu não só não me passou pela cabeça fazê-lo, como se me tivesse passado pela cabeça fazê-lo, teria afastado imediatamente essa opção, porque eu queria contar a história deste homem, eu queria contar a história de um homem que está mal e que está a pôr em causa todos os seus planos para o futuro, toda a sua esperança, todo o seu otimismo, toda a sua felicidade, toda a relação com as pessoas à sua volta. E isso não tem nada a ver com a crise que nós estamos a viver. Eu já disse isto várias vezes em entrevistas que dei sobre o livro. Eu podia ter escrito esse livro e pensei escrever esse livro passado durante a ditadura em Portugal ou durante a Idade Média. Tanto faz. Aquele livro pode estar na altura que eu quiser da história, que tenha sido uma altura difícil, de crise. E só o fiz, só decidi escrevê-lo na nossa época, porque vinha de escrever o Deixem Falar as Pedras, em que há uma grande parte do romance escrita na voz de um rapaz de 15 anos, hoje, e eu vinha entusiasmado com essa nova linguagem que eu estava a trabalhar. E por isso é que decidi escrevê-lo na crise contemporânea. Foi por uma questão de linguagem até, não teve nada a ver com querer fazer uma reflexão política, mas eu percebo que ele, por outro lado, eu percebo que ele diga isso porque de facto faz alguma falta fazem falta mais vozes
políticas, que façam crítica política e económica, para além dos próprios políticos, não é? Isso não existe muito em Portugal neste momento, mas eu não sinto que por causa disso eu tenha o dever de ocupar esse espaço. Obrigado, David. Parecido? Ok. Continuiamo amigos. Sono altre domande, questioni? Forse possiamo leggere i 2 brani e poi ci aspetta una lunga notte di fado. Però prima di leggere, visto che c'è Valeria Tocco che mi guarda, posso chiedervi un applauso per Valeria Tocco per aver organizzato questo bellissimo... Chiaro, Valeria Tocco è sineddoche di un'organizzazione, cioè parte di un tutto, insieme a Monica. Non ci sono Monica, perciò ho chiesto l'applauso per te. Sì, ma poi domani faremo un applauso più lungo, Valeria. Chi legge? Ah. Flávia, né? Você disse perder a memória e perder o ser temporal que somos, eu até anotei, né? Perder o ser temporal que somos não é perder a nossa identidade? É perder a identidade, sim, porque nossa identidade vive na memória, naquilo que somos, que fizemos, que constituiu toda a nossa vida, a biografia, as pessoas com as quais convivemos, enfim. É perder a identidade. E esse é o verdadeiro drama do romance. Erwin fece una pausa, si mosse sulla sedia, si trattenne nella pausa, perché la mente sembrava una pagina bianca. La platea nell'auditorio dell'università aspettava. Lui aveva bisogno d'aria, cercò di proseguire. Bene, il nostro Machado di Assis fu il vero precursore del romanzo. Distolse lo sguardo dalle persone e si girò verso il fondo dell'auditorio, le cui porte di legno scuro erano quasi completamente chiuse. Avvistò soltanto una piccola apertura per chi volesse entrare o uscire. Del romanzo respirò, frugò nella memoria, la parola non gli veniva. In una sola volta espirò tutta l'aria che gli riempiva i polmoni, come se gli intossicasse anche la mente. La narrativa di Machado di Assis diede impulso al romanzo. Sentì un misto di perplessità e di rivolta. Non gli era mai successo una cosa del genere. I secondi si prolungavano oltre la durata di un respiro. 2, 3. Si sistemò il nodo della cravatta e riaffrontò gli sguardi attenti. Era molto probabile che il suo imbarazzo cominciasse a essere palpabile, però non poteva esporsi in quel modo quasi ridicolo. Doveva riprendere il discorso quanto prima. Increspò la fronte, picchiettò con la penna sul tavolo, mosse gli occhi da una parte all'altra, come se cercasse qualcosa che aveva smarrito. Era sicuro che le persone sedute a pochi passi dal tavolo dei conferenzieri aspettavano una parola di lucidità. Romanzo realista, professore? Sta parlando del realismo, vero? Una ragazza ruppe l'insopportabile silenzio. Assolutamente sì, rispose, picchiettando ancora una volta la penna sul tavolo. Certo, è chiaro, è ovvio, è notorio che a Machado di Assis si devono i primi indizi di una... Si tolse improvvisamente gli occhiali, si passò la mano sulla barba ben rasata. A 73 anni passati si sentiva un uomo vecchio, ma non aveva mai avuto vuoti di memoria, segno di decadenza in chi trascorre la vita senza far nulla di utile. Era un fatto passeggero, qualcosa che sicuramente sarebbe stato ricordato come una contingenza, ma in quel momento rappresentava un grande ostacolo che impediva lo svolgimento del congresso. Ci troviamo qui in un altro momento importante per la nostra università, il centenario esatto della morte dello scrittore che è scomparso il 29 settembre 1908, professore, disse una voce dalla platea.
Il suo discorso cadeva nell'ovvietà. Non era quello che aveva programmato, ma forse poteva dissimulare ciò che accadeva dentro di lui. Tutto inutile, e a ogni tentativo si sentiva più sciocco. Ci troviamo qui, sì, ci troviamo qui, disse a bassa voce. Perché? Quasi in un sussurro. Cercò aiuto in alcuni appunti. Percepiva le proprie mani tese e cercava di leggere invano. Gli scritti erano un agglomerato di parole incomprensibili, senza alcun significato. La sua opera ci porta al romanzo, ripeté, provando una paura mai sperimentata prima. Alcune persone cominciarono a muoversi, a parlare a bassa voce, suscitando un'agitazione che lo innervosiva. È chiaro che un rinomato professore di letteratura poteva solo essere vittima di una stanchezza passeggera o un breve malessere, nulla di così grave. Avrebbe presto ricominciato a proferire il discorso che aveva preparato. Il silenzio però lo affliggeva. Il silenzio diventava insopportabile. Ripose i fogli nella cartella, si alzò e si sistemò la giacca. Scusatemi. Ha bisogno di aiuto? Un dottore? Domandò qualcuno. Scosse la testa in un gesto di ricusa e fece segno con la mano che nessuno si alzasse. Si diresse verso la porta e uscì. Eu vou ler em português. O meu avô veio viver connosco pouco depois de eu fazer 6 anos. Eu vi-o entrar, a arrastar uma perna, de olhar afunilado e dentes arreganhados, com uma mala de cartão debaixo do braço. Era um touro bravo apertado num corpo demasiado castigado. Respirava tão devagar que parecia ter os pulmões num buraco muito fundo do peito. Ostentava no lado esquerdo do pescoço o araniço de uma cicatriz de meio palmo. Tinha um mapa de minúsculas cicatrizes cravadas nas pernas. Faltavam-lhe 3 dedos na mão direita e era completamente surdo. Por outro lado, trazia todas as memórias intactas e era claro pela maneira como olhava para tudo que estava disposto a lutar por elas até ao último fôlego. Estava muito distante de mim. Ele mesmo deu conta disso. Assim que me viu, exclamou: "Caralho, parece tão feliz." O meu avô pediu: "Pai, por favor, não diga palavrões à frente do Valdemar." Pronunciou bem cada sílaba para que o meu avô lhe pudesse ler as palavras nos lábios. O meu avô suspirou: "Faça um esforço. Se quer viver aqui em casa, faça um esforço." "Eu não quero viver aqui em casa." O meu pai atirou as mãos à cabeça, mas não disse mais nada. Eu apontei para a mão do meu avô, aquela que não tinha 3 dedos. Perguntei: "Dói-te?" Ele abanou a cabeça de uma maneira esquisita. Disse: "Foda-se, mas o que é que não me dói?" "Pai, é verdade, caralho, dói-me tudo. Mas não diga palavrões, o Valdemar é muito pequeno para ouvir palavrões." O meu avô abanou outra vez a cabeça, da mesma maneira esquisita. Depois tossiu cerca de 1 minuto e, quando terminou, anunciou que queria descansar. Meu pai pediu-lhe que o seguisse até ao escritório. Havia tristeza na cara do meu pai, porque no escritório era onde ele vivia a sério. O espaço não era grande, só que ele tinha-o tornado grande. Havia estantes do chão ao teto e todas estavam ocupadas. Havia livros, centenas, ordenados segundo critérios múltiplos que o meu pai não partilhava connosco. Havia pastas que continham extensas coleções de moedas, de cartas, de selos, tudo etiquetado e registado em longos índices no início de cada pasta. Havia um armário de portas envidraçadas, fechado à chave, onde guardava objetos, embora ele não lhe chamasse objetos, mas sim relíquias. Estatuetas, anéis, pedras, pratos, um cálice em bronze, uma pena com a ponta suja de tinta preta, um punhal, lenços rendilhados. Em cima da secretária havia papéis, escritos com a letra direita do meu pai, e a esses papéis ele chamava a pesquisa. E entre a secretária e a parede estava um divã, ainda por armar. O meu pai disse: "Este vai ser o seu quarto." Olhou em volta, curvado, como se o teto estivesse a tocar-lhe na cabeça. E depois acrescentou, no mesmo tom que usava para falar comigo: "Peço-lhe que não mexa em nada." Apontou-lhe 2 gavetas que estavam vazias, onde ele podia guardar as suas coisas. Por sua vez, o meu avô apontou para dentro do armário e perguntou: "Para que é que queres aquela faca ali dentro?" O meu pai explicou: "Não é uma faca, é uma adaga. É uma réplica, claro, pertenceu aos templários.
Eram teus amigos? Não, pai, era uma ordem militar. Lutaram nas cruzadas, há 900 anos. Alguma vez a usaste? Eu não quero usá-la, só quero tê-la. Para quê, caralho? Porque tem um grande valor histórico, pai. Se nunca a usaste e se não pensas usá-la, então não tem valor nenhum. O meu pai sacudiu a cabeça. Ia dizer mais alguma coisa, mas depois preferiu o silêncio. O meu pai sempre preferiu o silêncio. Em pouco mais de nada abriu o divã e encostou às estantes do lado esquerdo. As molas chiaram desafinadas. Nenhum de nós falou. Logo de seguida a minha mãe trouxe lençóis e cobertores e ela e o meu pai fizeram a cama. Antes de sair, o meu pai tornou a pedir: por favor, não mexa em nada. O meu avô abriu a mala de cartão em cima do divã. Disse-me que abrisse as gavetas e que fosse arrumando o que ele me passava. 3 camisas, uma camisola de lã vermelha, umas calças de ganga, algumas cuecas, 4 pares de piugas. Essa era toda a roupa que ele possuía, tirando o fato de fazenda azul que trazia vestido e a gravata de cornucópias verdes e amarelas sobre a qual passava a mão de vez em quando, como se fosse um ser vivo. Um envelope com fotografias. Ele tirou umas 10 e pediu-me que as colocasse alinhadas numa das prateleiras da estante. Estavam amarelecidas pelo tempo, o papel coçado, desfeito nos cantos. Em todas o meu avô aparecia, com muitas idades diferentes. Em todas segurava uma espingarda com o cano voltado para o chão. Em todas havia animais mortos aos seus pés. O envelope com as restantes fotografias ficou entre 2 livros. Um dente de 5 centímetros, como um dente de vampiro, pendurado num atacador de sapato que ficou sobre a camisola de lã. Um saco de plástico com medicamentos para todas as dores do meu avô. Para todas não. Para algumas dores não há remédio, explicou-me ele. Explicou-me ele enquanto dispunha na secretária as lamelas de comprimidos, os frasquinhos de conta-gotas e os tubos deformados das pomadas. Um canivete que ele meteu no bolso. Uns tojos de barbear que eu guardei ao lado das piugas. Uma bolsa com notas de 5 contos que eu guardei ao lado dos tojos de barbear. Um revólver negro, ferrugento nas arestas. Eu não peguei no revólver. O meu avô esticou-se na cadeira onde estava sentado e ele próprio colocou a arma na gaveta entre 2 camisas. De seguida arrependeu-se e pegou outra vez no revólver. Olhou por um momento e depois deixou-o sobre o divã. Então voltou-se para mim. Disse: olha para isto. Ao mesmo tempo tirou a camisa das calças e levantou-a até ao peito. Apontou para o lado esquerdo da barriga. Tinha uma curta cicatriz, um remoinho esbranquiçado de 2 centímetros sobre a pele, como se alguém lhe tivesse cuspido na barriga. Depois torceu-se e mostrou-me as costas. À mesma altura, tinha uma cicatriz idêntica, ligeiramente maior. Ergueu o revólver no ar, à frente da cara, com o cano apontado para o teto, e disse: agora vou contar-te como foi que a puta da bala saiu desta pistola para entrar aqui nas minhas costas e sair pela minha barriga. E contou. Allora, terminiamo dicendo grazie a Flavia Cristina Simonelli, a David Masciado, a tutti i presenti qui al nostro tavolo e a tutti voi per la pazienza e per la presenza. Grazie, a domani.